As lutas e testemunhos dos homens daquela época não diferem das lutas e testemunhos do agora. Muitas pessoas poderiam dizer assim: mas naquela época as pessoas eram jogadas para os leões, elas eram comidas na arena. Hoje ninguém mais é comido. É verdade, hoje ninguém mais é comido, é verdade. Mas as lutas familiares são diferentes? Ou o pessoal não tinha família naquela época? Havia dramas familiares. Nós tínhamos conflitos internos, os homens possuíam conflitos internos que nós temos hoje. Ou os conflitos de Maria de Magdala não eram parecidos com o que nós temos hoje. Ou os conflitos de Pedro eram diferentes dos nossos. Então, nós temos, na verdade, internamente, conflitos muito parecidos com os homens daquela época. Da mesma maneira que os conflitos familiares daquele tempo também são conflitos familiares do agora. Ou Joana de Cusa não tinha conflito dentro de casa. Então, as dificuldades daquela época são as dificuldades do hoje. As dificuldades que a gente possuía naquele período eram semelhantes às de hoje. Mas alguém vai dizer assim: mas ninguém é comido na arena hoje. Naquela época era. É verdade. Não era comido na arena, mas não era cancelado como nós fazemos hoje. Processo de cancelamento das redes sociais, de exclusão do ódio, que impede as pessoas de terem uma vida normal, é o processo hoje de exclusão das pessoas através do desamor. As redes sociais, que o Paulo Witter, que está aqui na live conosco hoje, gosta de chamar de redes antissociais, têm sido um espaço miserável de demonstração da nossa pobreza espiritual. Nós temos nos apresentado nesses espaços com os corações cheios de ódio e, apesar de termos o título de cristãos, a capa de cristãos, nós atacamos pessoas, ofendemos pessoas, cancelamos pessoas, segregamos indivíduos, desenvolvemos ódios, às vezes maiores do que aqueles que estavam nos circos romanos, em que as pessoas eram devoradas por feras. Antes, as feras devoravam as pessoas. Hoje somos nós que estamos devorando as criaturas, que estamos impedindo as pessoas de terem as suas opiniões, de terem as suas visões de mundo. É surpreendente como as redes sociais acabaram oferecendo para nós uma percepção de lados bastante sombrios que nós possuímos dentro das nossas almas. E antes que alguém diga que a humanidade não mudou, já que naquele período nós temos uma semelhança psicológica com o presente, eu quero dizer que nós somos uma classe de alfabetização. Os alfabetizados já foram todos embora, e os que estão para se alfabetizar ainda estão por aqui. A nossa condição espiritual é a de espíritos ainda em processo de alfabetização. E eu provo que nós somos analfabetos. Eu provo, vou provar, porque de repente... eu quero que você olhe para cá e não leia. Não é para ler, é para olhar e não ler. Consegue não ler ou quando você olha, você lê? Lê? Quando eu leio, quando eu olho, já leio. E por que você não faz isso na sua vida pessoal com relação às questões espirituais? Por que você tem dificuldade de, quando vê um problema, lê-lo de maneira espiritual? A gente diz assim: não, mas isso aí não é espiritual, não. Isso aí é questão... Fulano não merece. Eu não faço uma leitura espiritual dele. Não faço. Eu faço uma leitura material. Eu digo assim: não, mas ele não merece perdão. Porque eu não consigo ler. Eu sou analfabeto. Quem está alfabetizado, eu duvido. Eu duvido que você olhe para cá e não leia. É impossível para quem se alfabetizou não ler. Se eu determinar para você: olhe, Alisson, e não leia, eu quero que você não leia, você não vai conseguir. Porque a alma alfabetizada, ela olha o problema e ela diz: não posso fazer isso. Tem questões de obsessão, tem questões de conflitos de outras existências. Se eu não faço a leitura espiritual, eu não sei ler a realidade espiritual, então eu sou analfabeto. Então, na nossa história, as almas que se alfabetizaram foram embora e os analfabetos continuam por aqui.
os nossos conflitos de hoje, as nossas questões morais, são muito parecidas com a do ontem. E mesmo que não tenhamos mais os circos de martírio, as redes sociais se converteram nos grandes lugares de apunhalamento da alma humana e de destruição de vidas.